O que é um feedback e como aplicar um feedback? Você que ainda não me conhece, eu sou o Alexandre Quintela, sou especialista em liderança e gestão de pessoas. Seja bem-vindo aqui no nosso canal Sinta-se à Vontade. Galera, nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando vocês tudo sobre o feedback, todas as curiosidades e como aplicar um feedback. Porque muitos líderes, liderados e gestores, ele tem sim o hábito de aplicar feedback em seu time, em seus liderados. Porém, nem todos eles aplicam de uma forma correta, de uma forma eficaz, de uma forma que dá resultados. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar exatamente isso, como aplicar o feedback. Galera, antes de nós começarmos a nossa aula, deixa eu pedir um negocinho para você, um favorzinho que não vai te custar nada. Clica aqui no gostei, no joinha e clica aqui também em se inscrever para você não perder nenhum dos nossos conteúdos gratuitos. Tudo sobre liderança, tudo sobre gestão, tudo sobre comércio, para poder te ajudar a crescer dentro da sua empresa, dentro da empresa que você trabalha. Então, para você não perder nada, clica aqui, se inscreva, acompanhe nossos conteúdos, são todos gratuitos e clica aqui também no joinha, porque esse vídeo vai para mais pessoas, ok? Então vamos lá, gente? Galera, nessa aula nós vamos estar falando sobre o feedback, ok? As empresas, elas aderem muito a esse hábito de feedback porque sabem que é uma ferramenta muito poderosa para se trabalhar um funcionário, para se trabalhar um time, para se trabalhar um colaborador problemático, ou mesmo para poder trabalhar as metas da empresa. Então, o feedback ele serve para várias ocasiões, para vários tipos de situações, ok? Ele é muito eficaz. Porém, não adianta só você aplicar o feedback de qualquer forma, achar que você está sendo correto só em ouvir e querer apontar e querer, muitas das vezes, apontar e julgar o seu colaborador. Você não pode rotular os defeitos dele. Isso acaba prejudicando. E os feedbacks que eu vejo aplicando por aí, que eu ouço, eu dou aula de liderança também, e eu vejo muito isso. Sabe, as pessoas, o jeito, a forma que eles aplicam feedback é apenas rotulando mais o seu liderado. Isso acontece o quê? Isso acaba prejudicando ainda mais, porque você está colocando uma etiqueta nele, você está fazendo ele acreditar que ele é exatamente daquele jeito. E não é. Existe uma forma certa de aplicar o feedback, ok? E é o que nós vamos aprender hoje nesta aula. Primeira coisa, o que é o feedback? A palavra feedback, galera, se você for pesquisar no tradutor, for pesquisar no Google, sabe o que vai aparecer lá para você? Por incrível que pareça, vai aparecer assim, feedback, ele é realimentar. E a palavra vai aparecer lá, realimentar. Mas o que tem a ver realimentar com a aplicação que o que a gente usa hoje, né? Então a coisa realmente não tem nada a ver. Mas ela é uma palavra que ela é derivada do inglês. Vem do inglês. Então, antigamente não, até hoje é usada realmente para isso. Porém, as empresas, quando ela ia conversar com seus funcionários, eles usavam esse termo, vamos lá se realimentar, vamos se encher de energia novamente, vamos se encher de conhecimento, vamos realimentar a nossa sabedoria. Era assim mais ou menos o termo que ele usava e foi se adaptando. E quando chegou esse termo aqui no Brasil, feedback, já chegou exatamente com esse intuito. Com qual intuito? Então, quando o termo feedback chegou aqui no Brasil, chegou de outra forma, com a forma que é usada hoje. E como que é usada hoje? Hoje o feedback ele é uma ferramenta de avaliação, ok? É uma ferramenta para você poder avaliar e tomar as devidas providências, as devidas decisões através da avaliação do feedback. Então, o feedback ele é uma ferramenta de avaliação. Ok? Marca aí, ferramenta de avaliação. E para que serve o feedback, então? O feedback serve exatamente isso, para você poder avaliar o seu colaborador, para você poder avaliar o seu time, para você avaliar uma situação e poder ter uma temperatura do que está acontecendo e tomar as devidas providências em cima daquilo que você em cima daquilo que você conseguiu extrair através do feedback. Porém, o que acontece? As empresas hoje, quando elas aplicam feedback,
Ela chega no funcionário, chama o funcionário e começa a falar para ele, ó, você está errado aqui, você está errado ali, você tem que melhorar aqui, você tem que melhorar ali, você precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. E pronto, acabou por ali, vai cada um para o seu canto e nada se muda, não se vê resultado. Então, hoje, agora a gente vai aprender a forma correta de se aplicar o feedback, ok? A primeira coisa, galera, quando se aplica um feedback é o quê? Você precisa se centralizar em 4 pontos, que são esses 4 pontos aqui que nós vamos aprender agora. Qual é o primeiro ponto que você precisa apontar para o seu liderado, para o seu colaborador problemático, para o seu time que não entrega resultado, ou de repente para alguém que precisa melhorar, que precisa ser impulsionado, para alguém que precisa ser aplicado um plano de desenvolvimento, alguém que precisa se desenvolver dentro da sua área. Então a primeira coisa que você vai fazer quando você for aplicar um feedback é você pontuar. Você vai pontuar o seu liderado. Pontuar como? Quando eu falo pontuar, não é rotular, é totalmente diferente. Rotular você vai falar o que ele é, e não é isso a ideia aqui do feedback. A ideia do feedback é você primeiro fazer as pontuações. Qual pontuação que é essa? A primeira, você vai pontuar as qualidades do seu funcionário, do seu liderado ou do seu time. Vamos lá. Marca aí a primeira coisa. As qualidades, ok? Você vai pontuar primeiramente as qualidades do seu colaborador. Você vai falar para ele o quanto ele é importante para a empresa, o quanto a empresa conta com ele, o que ele tem trazendo de benefício para a empresa, para o setor dele, para o trabalho dele, onde ele mais se destaca, o que os líderes ele tem se alegrado com esse colaborador. Tudo que é bom você vai trazer e expor para ele. Vai expor para ele, ó... Cara, eu gosto muito do seu trabalho, você é um cara focado no que você faz, você ajuda muito a empresa, é bacana, eu gosto disso, eu gosto. Mostre para ele todos os pontos que te alegra também, que te faz ver ele com outros olhos. Ah, poxa, você é um cara 10, você é um cara desempenhado. Então você vai primeiramente pontuar todas as qualidades, ok? Então você, pontuando as qualidades, você vai pontuar as dores. O que são pontuar as dores? Tudo aquilo que ele faz de errado, tudo aquilo que ele precisa mudar dentro da empresa. São as dores, são os defeitos, são os vícios, são aquilo que não está trazendo benefício nem para ele e nem para a empresa. Então, você vai pontuar o quê? As dores. Você vai explicar para ele, ó, mas existe algo que não está legal, que precisa ser mudado em você. Sabe, ó, você está com esse defeito, com essa mania, com esse costume, você tem feito muito isso, e isso não está legal. É uma coisa que você precisa mudar. Então você vai começar a pontuar ele em todos os defeitos ao qual ele precisa mudar, a qual precisa ser mudado nele, tanto no seu colaborador quanto no time. Sabe? Depende do feedback que você vai estar aplicando. O feedback individual, que é aquele que você chama individualmente o seu liderado, ou aquele que é coletivo, que você chama o seu time em determinado setor, ou de repente setor inteiro, aí vai da necessidade que você tem para com o seu time, ok? Mas enfim, você terminou de pontuar todas as dores deles, e geralmente as pessoas que não sabem aplicar o feedback, os líderes param por aqui já. Começa, você faz isso e precisa ser mudado e pronto. Mas aí tem mais outros pontos a serem abordados, não é só por aí, isso não é um feedback. O feedback precisa ser completo. Então o que você vai fazer? Depois que você apontou todas as qualidades dele, apontou todas as dores, os defeitos que precisa ser mudado, então agora você vai apontar as consequências que aquilo que ele tem feito está trazendo, tanto para a empresa, quanto para o time, quanto para ele em particular. Então você vai mostrar para ele as consequências, ok? As consequências. O que são as consequências? Você vai falar para ele, ó, mas devido a isso que você está fazendo, está acabando prejudicando a empresa, porque está deixando de dar produtividade, está atrapalhando no time também, nos seus colegas. Por quê? Porque quando você não vem, quando você falta, quando você chega atrasado, a gente precisa tirar alguém do setor para poder colocar.
sabe? Ou quando você não está desempenhando aquele seu serviço com êxito, está atrasando, acaba atrasando o outro setor também. Então, e para você acaba te prejudicando também, porque é descontado do seu salário, porque fica chato assim, você vai expor para ele todas as consequências que as dores dele tá trazendo para ele, ok? E agora, galera, que vem a grande sacada. É isso daqui que a maioria das empresas não usa, a maioria dos líderes não sabem usar, que é o plano de ação. Vou colocar aqui certinho para vocês, marca aí, plano de ação. Plano de ação. O que seria um plano de ação, gente? Vamos lá. Você já falou para ele todas as qualidades que ele tem, você já falou para ele todos os defeitos que ele tem, você já falou para ele todas as consequências que aqueles defeitos dele têm trago para ele. E agora ele precisa mudar isso, né? E como é que ele vai fazer para poder mudar esse jeito dele? Exatamente aqui, aplicando um plano de ação. Um plano de ação é o quê? É você elaborar junto com ele uma forma dele poder melhorar as dores. Uma forma para ele poder estar eliminando todos os defeitos dele. Mas como eu faço isso? É fácil, é só eu falar para ele como que ele vai fazer. Não, não é assim. Se você falar para ele, ó, vamos lá, o que eu quero que você faça para você mudar? Quero que você faça isso, 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 isso. Pode ser que o problema dele não esteja relacionado a isso que você está falando. Então, o que você deve fazer? Você deve jogar a responsabilidade para ele. Você deve mandar a responsabilidade para ele poder... ele sabe o que é melhor para ele, ele sabe onde é que está o defeito dele, então ele sabe como ele pode mudar aquilo. Então você vai jogar a responsabilidade para ele, vai falar para ele. Então, vamos lá, o que você pode estar fazendo para que isso não volte a acontecer mais? O que eu posso estar te ajudando? O que você pode estar fazendo para a gente poder melhorar esse quadro? Em pelo menos 90%. Aí ele vai dar ideia para você. Falou, ó, eu estou chateado lá, de repente a gente pode fazer isso, isso, isso. Se cabe dentro das diretrizes da empresa, então acate, tenta fazer isso com ele. E é legal o quê? Além de você acatar a ideia dele para poder melhorar, você está falando que aquilo vai ser bom para ele, então acate. Por que eu estou falando isso? Porque se lá para frente você for cobrar dele, se for você que deu a ideia e você for cobrar dele, ele pode jogar na sua cara. Falar, mas não dá por causa disso, pode arrumar mil desculpas. Agora, se é ele que deu a ideia, você pode cobrar dele, ele não vai ter o que falar. Por quê? Porque a ideia foi dele, porque foi ele que falou que daquela forma ele conseguiria melhorar. Então você pode falar, mas quem falou isso foi você. Você falou que se você fizesse isso, você iria melhorar. Então, por isso que é importante você passar responsabilidade para ele. Ele que deve optar qual é a melhor solução a melhor ação para solucionar aquele problema, ok? Aí também é importante o quê? Você estipular uma data. Nesse plano de ação tem que ter uma data mínima. E outra data também é ele que tem que estipular, não é você. Você tem que passar também para ele a responsabilidade. Tá, fulano, mas até quando você pode começar a me dar um resultado? Eu preciso de uma data, até quando? E ele vai falar, ó, me dá 30 dias, me dá 15 dias, me dá tantos dias. Se você achar que cabe dar para ele esses dias, você dá, ok, então tal dia, tal data nós vamos voltar a conversar e vamos ver se mudou ou não, ok? Então, gente, isso é um feedback completo. O feedback é um plano de ação, é uma ferramenta de avaliação e onde vai requerer um plano de ação que você vai pontuar as qualidades, as dores, as consequências e aplicar um plano de ação para que isso possa ter uma data estipulada para a solução, ok? Gente, então, se você gostou da aula de hoje, ok? Deixa aí o seu like, deixa aí a sua curtida, se inscreve no nosso canal e nos acompanhe para mais vídeos como esse, ok? Conto com você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!